Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 66, Nosso Lar de Chico Xavier, né? Capítulo 11, Notícias do Plano. É óbvio que depois desse capítulo tão maravilhoso, né? No Bosque das Águas, agora nós temos notícia do plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Então, Lísias gostaria de apresentar outros departamentos a André Luiz naquele momento, mas outras obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você a ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços? Exclamou bondosamente. Pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Então, olha só, nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. É natural, né? É óbvio, é mais que óbvio. Porque eu te garanto uma coisa, falando isso por mim. Quantos anos faz que você mora no teu bairro? Eu já vou logo de frente para você perceber como que é importante esse raciocínio. Quantos anos faz que você mora no teu bairro? Pois bem, você já pensou aí, né? Agora, o mais interessante é que se você disse 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o mais interessante é que você, nesses 20 anos morando nesse bairro, você não conhece todas as pessoas que residem no teu bairro. Olha que interessante. É mais que natural. Por quê? Os bairros, as colônias, elas são transitórias. As cidades são transitórias. Quantas mil pessoas nascem em São Sebastião do Paraíso e migram para outras cidades? Então, é natural que você não conheça todas as pessoas que moram no teu bairro. Você não conhece. Você fala assim: Luiz, eu conheço bastante gente, viu, Luiz? Você vai me desculpar. Eu estou dizendo que você não conhece todas. Todas é um número 100%. 100% nós não conhecemos. Gente, eu digo por mim. E olha que eu sou uma pessoa assim muito ativa, tal, assim, procuro, tal. Olha só para você ver. Eu faz 7 ou 8 anos, não sei, uns 8 anos já que eu moro onde eu estou aqui agora. Eu não conheço o quarteirão. Eu não conheço as pessoas que moram no fundo da minha casa. Bom, passou nesse instante. Se eu as vi uma vez, foi o muito, em 8 anos. E se eu as cumprimentei, foi uma vez e nada mais. Você não conhece todas as casas
que há no teu bairro. Aí eu já vou pegar pesado, tanto por dentro quanto por fora. Você não conhece. De repente vem uma nota de falecimento, aí você fala assim, nossa, mas é meu vizinho. Tá aqui, é o endereço da minha rua. Mas é engraçado, eu nunca vi falar nessa pessoa na minha rua. Não é assim que acontece? Agora um bairro. Agora você imagina um ministério em nosso lar. O ministério em nosso lar corresponde hoje a uma cidade maior que uma cidade de Ribeirão Preto. Um ministério maior que a cidade de Ribeirão Preto. Um ministério só. Agora ela tem vários ministérios. Então, Lísias continua dizendo assim, não lhe faltará oportunidades, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo. Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Então vejamos, o dia que André quisesse visitar todos os ministérios, Clarencio, que também era um ministro, ele podia muito bem conceder passe livre para que André visitasse todos os outros departamentos, todos os outros ministérios. Então, voltamos ao ponto de passagem do aeróbus que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes, esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível. Então, dentro do aeróbus, André ainda, até chegar no ministério para onde eles estavam se dirigindo, André, ele ainda exige um pouquinho mais de Lísias em matéria de informações. Ele diz assim, Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Olha só que pergunta. Poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? O mesmo processo, as mesmas características? Olha só que pergunta mais nobre. Que pergunta inteligente. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque principalmente os místicos, realmente os místicos, aqui na Terra, os místicos, o misticismo, os esotéricos, os exóticos, eles inventam nomes para tudo quanto é colônia. Olha, eu já ouvi, né, no YouTube, relatos de mais de 100 colônias circunvizinhas aqui da Terra. Cada nome que é um absurdo. Cada nome que é um absurdo. Colônia disso, colônia daquilo, colônia disso. Olha, tem colônias, narram alguns vídeos, que existe colônias até de cachorro, que recebe cachorro. Isso é um absurdo, gente. Colônias que recebem pássaros, colônias que recebem gato. Isso é um absurdo. As pessoas que vão para esse lado são místicas,
São pessoas que não têm conhecimento das 5 obras básicas, pois aqui no livro Nosso Lar, eu não sei se você se lembra nos vídeos anteriores, André, quando ele se posta ali na janela do seu apartamento e que ele olha para o horizonte, que ele vê a praça e tudo mais, ele consegue ver pássaros belos sobrevoando certas árvores, animais de diversas espécies ali em meio aos transeuntes. Então, não é desfazendo dos animais. Mas veja bem, os animais são seres que ainda não são portadores do livre-arbítrio. Animais não possuem o véu do esquecimento do passado. Os animais não encontram-se em processo de provas e nem de expiações, e nem de provas. Por isso, eles aqui no mundo de provas e expiações, ou expiações e provas, nosso, eles encontram aqui em processo de evolução. É uma evolução, vamos dizer assim, rudimentar, uma inteligência rudimentar. Mas é preciso dizer que por esse motivo, não livre-arbítrio, não véu de esquecimento do passado, não expiação e provas, eles estão aqui apenas como se estivessem num parque de diversão evoluindo. Assim como quando nós transitamos por todos os outros reinos, estivemos. Passou novamente aqui. Então veja bem, muitas pessoas fantasiam demais colônias e mais colônias onde só há animais. E outras pessoas que dizem assim, que quando um animal de estimação morre, sabe aquele animal que você tem, que você ama demais, que você é doente por causa dele e ele é doente por causa de você? Tem muitas pessoas que dizem por aí que quando esse animal morre, ele fica vários dias ali, a alma dele fica vários dias dentro do lar, sofrendo o fato de ter morrido e sentindo ainda todas aquelas vibrações negativas de saudade, de sofrimento do seu dono. Só que depois de alguns dias ele é resgatado e levado para essas colônias. Isso é tudo papagaiada. Eu sei que nós precisamos estudar as obras básicas para nós separarmos o joio do trigo. E é justamente pelo fato das pessoas não estudarem as obras básicas é que elas montam em suas ideias aquilo sem fundamento e levam ao conhecimento do público. Eu não estou com a razão. Eu só estou pedindo a você que antes de você acreditar em mim ou em quem quer que seja, faça como eu, estude as obras básicas. Estude obras de André Luiz. Estude obras de Manuel Filomeno de Miranda. Estude algumas obras de Carlos Bacelli, que você vai ter uma grande noção a respeito dessa situação na erraticidade. Então as coisas não são assim conforme. Então, para os místicos existem tantas colônias, mas tantas, que na verdade não são tantas assim conforme eles dizem aqui. Veja bem,
Existe sim muitas colônias. Existe, eu posso dizer para você assim, ó, eu vou mudar isso aqui. Existe praticamente o dobro de colônias conforme são descritas por muitas pessoas que gravam vídeos e postam no YouTube para poder ganhar curtidas, ganhar likes e tudo mais. Porque as pessoas estão preocupadas em atingir uma margem para depois passar a viver dessa situação. Diferente de nós aqui. Aqui o que nós temos para dizer é que tudo isso aí é mistificação. Existe um número muito maior que eles descrevem. Só que nada com aquelas mentiradas, aquelas fantasias, esses nomes esotéricos, esses nomes exóticos, não tem nada disso. Olha, se eu conheço Colônia Nova Era, Colônia Nosso Lar, Colônia Esperança, sei que existe uma infinidade de colônias, mas nunca me preocupei além dessas colônias. Para quê? Para quê? Então, Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? O mesmo processo, as mesmas características? Veja bem, ó, resposta de Lísia. De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Você entendeu o que ele quis dizer aqui? Existe uma cidade igual a outra aqui na Terra? Não existe. Você vai numa cidade, ali tem um campo de futebol, na outra não tem um campo de futebol, apesar que isso é difícil, né? Mas uma igreja é construída de um jeito, outra igreja é construída de um outro jeito, as casas são construídas de um jeito, outras casas são construídas de outro jeito, né? São sistemas totalmente diferentes. Não pensemos que o mesmo sistema da cidade de São Paulo é o mesmo sistema da cidade de Jundiaí, o mesmo sistema da cidade de Campinas, Mojimirim, Mogi Guaçu, Ribeirão Preto, que não é. Rio de Janeiro, que não é. Cada uma tem o seu padrão. Em todos os sentidos. Não deixa de ser colônia. Porque uma cidade é uma colônia. Mas com uma diversidades de programas, né? Aqui como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que deve atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes. Na grande ascensão, todas as experiências de grupo diversificam-se entre si e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados Os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegação, abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros grupos, outros agrupamentos buscam nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Cada uma tem a sua particularidade. Agora, é preciso entender. Você consegue entender que o brasileiro, principalmente, ele é americanizado. Que isso, Luiz?
O brasileiro, ele é americanizado. Não é, Luiz? É. O brasileiro, ele vive escorado nos americanos. Pois tudo que se lança nos Estados Unidos, o brasileiro copia aqui. Analisa para você ver os nomes. É Washington, William, né? Jennifer, Sofia, né? Black Friday, Semana Negra. O que tem a ver Black Friday? Põe lá, Semana de Liquidação Black Friday. O que é isso? Não, os americanos copiaram isso aí. Não, os americanos criaram isso aí. O brasileiro acha bonito. Ele vai na onda. Então você observa para você ver. Os Estados Unidos, Espanha, Itália, França, é o país da moda. Mas lança-se lá, copia-se aqui. Copia-se aqui. Itália, Espanha, França e Estados Unidos. Inglaterra, né? Lança-se uma moda lá, os brasileiros copiam. Tudo que nós temos aqui no Brasil são cópias vindas de outros países. Então, nós brasileiros somos americanizados. Nós gostamos de copiar os Estados Unidos. Até porque eu vou dizer algo aqui, você pode não concordar, é um direito teu, mas é preciso entender. Os Estados Unidos é o crânio, é o cérebro do mundo. O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Eu acho que é por esse motivo que o brasileiro sente uma inveja, tem uma inveja danada dos americanos. Porque geralmente é assim, né? O coração, ele sente uma inveja danada da razão. Enquanto o coração é o sentimento. Por isso nós sentimos muita inveja dos americanos. Só se for você, Luiz. Mas analisa para você ver. Por exemplo, pão francês. Nós não deveríamos usar esse termo pão francês. Você sabia que faz parte do conteúdo aqui, se chama esmiuçamento. Você sabia que o pãozinho francês que você compra, ele não foi, a origem dele não é da França? Um francês foi trabalhar na Itália. E lá na Itália, ele foi trabalhar numa pizzaria, como um pizzaiolo, né? E as massas que sobrava, ele enrolava aquelas massas ali, aquelas massas que sobravam da pizza, enrolava. E ele colocava no forno e ele descobre a fórmula. Esse francês, trabalhando na Itália, descobriu lá na Itália a fórmula do pão francês. Alguns anos depois ele volta à França e lá na França ele abre uma padaria e depois ele divulga para o mundo inteiro que esse pão era natural de França. Gente, vamos estudar. Vamos estudar. Porque na hora dessa você não é pego de surpresa. Aí você fala assim, mas que tem a ver uma coisa com a outra? Para você ver como que são, né? Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Tudo tem uma história por trás. Às vezes, nós que não paramos para perceber. Aqui agora não dá mais tempo, porque senão eu ia contar uma outra história para você relacionado a esta questão. Vamos para o próximo vídeo.